Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hélio Cruz Leão, conhecido como professor Calói, sou do Paraná, professor de Educação Física e apaixonado pela iniciação à pesquisa científica. Nesse momento, nós queremos fazer um trabalho diferenciado com vocês, né? Eu quero agradecer a todos os organizadores da FEBIC, que está sendo um sucesso aqui no Brasil, em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, e fora do Brasil também. Estou com vários amigos aí que estão acompanhando a programação da FEBIC, que está muito bacana. Então, eu vou fazer um trabalho voltado para as perspectivas de aprendizagem cognitiva, né? Nós vamos olhar aqui algumas causas, alguns problemas, algumas normalidades em relação à facilidade e dificuldade de aprender. Então, peço permissão para vocês aqui, eu vou apresentar a tela, né? É um trabalho aqui para se tornar mais dinâmico, né? Isso é muito bacana, porque o Meet dá esses recursos para que a gente possa interagir, né? Então, aqui está a FEBIC, né? Nesse momento aí, é uma feira virtual que está fazendo muito sucesso no Brasil, então nós estamos muito felizes com essa situação e confiança do público, né? Dos finalistas que estão participando aí. Então, todos os professores que estão assistindo agora, os convidados, né? Os profissionais. A Quinta FEBIC é uma feira nacional e com repercussão internacional, é muito bacana. Eu sou o criador da oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva, né? Então aqui está o logo da oficina, e nós vamos trabalhar com vocês as perspectivas de estudos, facilidades e dificuldades de aprendizagem. Uma oficina virtual, ela vai ser muito dinâmica, né? Espero que vocês gostem. Os meus contatos vão ficar à disposição para vocês, vocês podem entrar em contato comigo para pedir a disponibilidade desse material, ou tirar dúvidas, ou quem sabe a gente criar novos meets aí para compartilhar o conhecimento. Eu fico à disposição de todos que tiverem interesse na oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva. Né? Então, a primeira coisa que nós queremos entender é como aprender inteligência e depois estimular essa inteligência, assim como ensinar inteligência. Para isso, nós temos que desenvolver e colocar as nossas ideias em práticas. Essas ideias, elas têm que acender a necessidade de aprender, ela tem que mexer com o seu cérebro aí, fazer acontecer as conexões, as sinapses, para gerar novas perspectivas de aprendizagem. Então, nesse intuito, eu vou já começar brincando com vocês e com o cérebro de vocês aí, para aprender inteligência, estimular inteligência e ensinar inteligência. Então, vocês aqui, ó, observe os bolos aqui, de festas. Né? Tem várias velas aqui acesas. Então, eu vou dar um tempo, é assim que eu trabalho, eu dou um tempo para que vocês analisem aí, olhem todas as velas, olhem os detalhes de todos os bolos aí. E o que vai acontecer? Eu vou apagar as velas. Será que você é capaz de lembrar quantas velas tinha em cada bolo? Isso faz parte do aprender e estimular a inteligência. Então, é assim que nós queremos mostrar para vocês através das brincadeiras. Né? Agora, em seguida, ó, você observe os frascos abaixo. Foi 30 segundos. Eu não vou deixar 30 segundos aqui, né? E, em seguida, vocês têm que descobrir o quê? Alguma coisa vai acontecer agora. Vocês já observaram qual desses frascos não estava na figura anterior. Então, tem um frasco aqui que não estava na figura anterior. É assim que nós vamos estimulando, assim que nós vamos desenvolvendo a atenção e envolvendo todos para uma aprendizagem significativa e concreta. Agora, observe aqui, ó, tem vários peixinhos, olha os detalhes aí, peixes no canto esquerdo, no canto direito, no centro, aí tem peixes maiores, menores, coloridos, né? E, de repente, apareceu um peixe a mais. Qual o peixe que não estava no aquário antes, né? Então, aqui apareceu um peixinho aqui a mais. Então, vocês podem escrever aí no chat, né, responder aí o que vocês acham aí que apareceu. Todas as questões aqui vocês podem compartilhar lá. Agora, olha que interessante aqui, vamos jogar. Eu vou, nesse momento aqui, reduzir a tela aqui. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para poder compartilhar com vocês. Então, esse é um jogo de resta 1. Qual é o nosso objetivo do resta 1? Sempre uma peça, ela tem que pular para o espaço vazio, e ela só pode pular uma peça de cada vez. Então, olha, eu pulei uma peça de cada vez aqui, e eu tiro a que eu pulei. Olha, eu pulo uma peça, eu vou tirar a peça que eu pulei, certo? Olha que legal, ó, eu pulo uma peça e eu vou sempre tirando ela. Ó. Então, agora eu quero explicar para vocês aqui alguns detalhes, né?
olha aqui. E agora? Está ficando mais complicadinho. Ó. Eu pulei uma peça, tirei ela. Ó. Pulei mais uma peça, tirei ela. E assim eu vou resolvendo o jogo. Espera só um momentinho que eu vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui. Tá? Então, essa ideia aqui é tentar deixar uma peça só no centro do tabuleiro. Então, como que você vai ensinar a aprendizagem? Você vai ensinar pelo quadrante e pela quantidade de peças ou pelas cores. Então, nós achamos melhor você dividir o tabuleiro em cores. Então, ó, eu já eliminei as azuis aqui, todas as fichas azuis, agora eu quero eliminar as amarelas. Assim, nós vamos facilitando a aprendizagem, que você estimula a criança a resolver uma situação, problema, né? Então, ó, eu tirei a amarela agora, né? Eu vou tirar a outra amarela. Olha o que aconteceu. Essa verde aqui ficou muito longe. Então, agora eu tenho que buscar ela, ó. Amarela pula amarela, eu tiro a amarela. A outra amarela pula amarela, eu tiro ela e assim vai indo, ó. Já vou voltar com a verde. Opa, desculpa, eu tirei errado ali, né? Ó, agora já vou ter com a verde lá. Deixa eu fazer correto aqui do outro lado, ó. Amarela pula amarela, ó. Aqui eu faço o movimento, né? Pulo amarela novamente, e daí aqui eu pulo ela novamente, ó, voltou a vermelha para lá. Então, nós vamos primeiro eliminando o quadrante A, depois aqui as laterais, e agora nós vamos eliminar todas essas peças aqui. Então, eu pego essa central vermelha, pulo uma verde, tá? Em sequência, ó, eu pulo a outra verde, né? Aqui as peças de cima eu vou pulando elas, né? E assim eu vou resolvendo o jogo. Por que eu queria mostrar isso para vocês? Para vocês perceberem que é possível você estimular a sua inteligência através de atividades cognitivas, através de jogos de raciocínio. Então, olha aqui, é o jogo de resta 1, né? Você pode resolver a situação e pronto, aqui está a solução. Ó. Eu deixei uma única peça no centro do tabuleiro. Professor, mas o senhor está jogando, eu quero saber de conteúdos curriculares. Então, tudo isso tem uma intenção. E qual é a intenção que nós vamos fazer? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Então, aqui tem um resta 1, e eu vou transcender esse conhecimento, eu vou mudar o tabuleiro. Se vocês observarem no primeiro desenho aqui, ó, esse é o jogo de resta 1. Você usa a criatividade e coloca o mesmo jogo em outros tabuleiros. E daí você vai transcender o jogo, ó, você pode jogar aqui, né? E em sequência, ó, aqui, aumentou as linhas, ó, você pula a peça e você tira, ó, você pula a peça e você tira, com o mesmo objetivo de deixar uma peça. Daí vem os desafios, né, que você vai criando as situações, problemas, né, que nós temos a situação número 3, a número 8, pode ser a número 20, você cria várias situações para que as crianças, as pessoas aí, independente das suas necessidades especiais ou da sua condição de estimular o cérebro, possa jogar. E você vai mudando esse jogo sempre, ó. Agora é o resta-cor. No resta-cor aqui, nós vamos fazer o quê? Só pode deixar a amarela, por isso que tem essa amarela aqui. Eu não posso tirar a peça amarela do tabuleiro. E daí vem também as situações problemas, né? Vem uma situação fácil, depois vem uma média, ó, vem um difícil, um avançado. Aqui nós estamos entendendo como trabalhar em sala de aula a mesma atividade com estilos de aprendizagem diferentes, com pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, com pessoas que têm facilidade de aprendizagem. É sempre essa ideia, para chegar justamente na intenção de um cálculo matemático com o mesmo jogo. Ó. Daí você vai inventando um nome de jogo. Ó. Nós já chegamos aqui no subsoma, tem as regras, tem tudo certinho, e você vai para os desafios, né? Ó. Nós temos as situações problemas, nós começamos lá com o iniciante, número 1, depois do 1 ao 20, iniciante, o fácil, do 21 ao 40, o intermediário. Eu vou mostrar uma situação para vocês entenderem aqui, ó. Então, eu tenho o número 11 aqui, e se você somar essas peças amarelas aqui, vai dar o resultado 11. Então, ó, 5 mais 3 deu 8, mais 2 deu 10, mais 1, 11. E agora aqui vai ter que dar 15. Então, eu tenho o número 4, o número 2 e o número 1. Eu tenho que colocar o número aqui que dá 15. Então, se eu colocar o 8 aqui, ó, certo? Eu vou levar o 8 para lá, certo? E daí vai dar 15, ó. 8 mais 2, 10, mais 4, 14 e mais 1, 15. Agora, vamos entender aqui. Isso é para brincar, para gostar de matemática. Por isso que eu ensino inteligência, estimulo inteligência e aprendo inteligência. Então, aqui fica mais lúdico, mais divertido e chama a atenção dos alunos.
E eu sempre vou utilizar os números de 1 a 9, ó, 1, 2, 3, 4, de 1 a 9, e aqui eu vou mudando as tabelas, ó. Agora foi para o fácil, ó, no fácil ele vai complicando um pouquinho mais, e depois eu vou deixando cada vez mais difícil. Olha o intermediário para vocês verem, né? E depois em outras situações mais avançadas, que é o médio, o difícil e o avançado. Então, você cria diversas situações de problemas e faz o desafio com seus alunos. Olha para você ver, agora só tenho 2 números aqui, né? Na média. Agora dá uma olhada aqui para você ver na difícil. Eu só tenho um número aqui, ó, eu tenho que completar todos esses números amarelos aqui, essas fichas amarelas aqui, sempre acertando a soma. Aqui no centro é a soma. Então, eu tenho que colocar 4 fichas amarelas aqui, que chega a esse resultado, utilizando a adição. Agora, dá uma olhada no avançado. Ó. No avançado, eu não coloquei nenhuma ficha dando dica. É assim que nós vamos trabalhando, né, a aprendizagem cognitiva, fazendo a diferença. E eu quero mostrar para vocês, apresentar aqui o Expert. Então, eu tenho várias cartas Expert, né? Tudo isso, você pode mandar os seus alunos confeccionar, agora nesse momento de pandemia, né? As fichas, as cartelas, você pode antecipar para que eles possam jogar. Vamos voltar um pouquinho ao conteúdo, né? Deixa só aqui na animação de telas, aqui na apresentações de slides, né? Do slide atual, depois nós voltamos lá. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção em algumas questões aqui que nós vamos colocar. No desenvolvimento do recém-nascido e até os 6 meses de vida, o que é normal? O que é problema e o que é distúrbio. Então, a aprendizagem, ela não pode ficar refém de quando chega na escola as informações. E o que acontece? Geralmente, quando a criança entra na fase escolar, principalmente no Fundamental 1, 2, 3 ali, que começa a surgir os problemas ali, os distúrbios, né? A gente começa a observar diferente. Mas se uma mãe, com conhecimento, se ela tivesse condição de acompanhar aqui todas essas dicas aqui, ia facilitar todo o trabalho de aprendizagem na escola. Então, aqui nós temos mais ou menos assim. Então, vamos olhar o que é normal no desenvolvimento do recém-nascido e até os 6 meses de vida. Domínio sobre o reflexo, chorar ao sentir algum desconforto, ele está com fome, ou ele fez xixi, ou ele fez ali alguma coisa uma cólica, por exemplo, ele pode reagir. Reagir aos estímulos, som, luz, carinho, você vai fazer um carinho no neném. Quando você oferece o seio para ele sugar ali o peito, né, ele vai sugar, uma boa digestão, o funcionamento intestinal, dormir tranquilamente. Tudo isso é normal, tá? Tudo isso que nós sabemos. Agora, vamos olhar uma outra questão aqui. O que é problema no desenvolvimento do recém-nascido e até os 6 meses de vida? Dificuldade para se alimentar, apresentar constantes vômitos, diarreia, ou dificuldade de fazer o cocô, né? Dificuldade no sono, excesso de sucção, né? Choro, irritabilidade. Então, isso aí a gente já percebe que é um problema. Então, é fácil de resolver esse problema, porque você vai olhar cada dificuldade que ele tem aqui, cada excesso que ele tem, e vai tentar controlar. Agora, vamos olhar o que poderia ser um distúrbio aqui, certo? Então, o que é distúrbios no desenvolvimento do recém-nascido e até os 6 meses de vida? Quando o bebê mostra ser apático, indiferente, olha lá, ó, ele não tem reação, chora muito e de forma monótona, ele chora sem motivo, ele fica lá chorando, você não sabe o que é, grita sem motivo, não suga, nem reage a qualquer estímulo. Aí você já começa a olhar, opa, o neném, ele tem alguma questão e pode estar relacionado a um distúrbio. E assim nós vamos avançando. No desenvolvimento do período de 2 a 5 anos, uma criança, o que é normal? O que é problema e o que é distúrbio? Isso é muito legal a gente entender. O que é normal no desenvolvimento no período de 2 a 5 anos de uma criança? Desenvolver bem a fala, identificar pais, irmãos, amigos, demonstrar dependência materna, expressar-se com frases completas, conseguir autonomia nas funções corporais, comer, beber, evacuar, né? Fazer pinturas, desenhos, recortes, demonstrar coordenação, pulos, corridas. Então, você vai olhando ali, que já tem, assim, pelas experiências de algumas mães, ou as vós vão ajudando, ela já ajuda a construir essa ideia do que é um desenvolvimento normal no período de 2 a 5 anos. O que é problema no desenvolvimento do período de 2 a 5 anos? Demonstrar pouca ou nenhuma coordenação motora, problemas na linguagem, gagueira, troca excessiva de letras, ter dificuldade para dormir, fazer sua higiene pessoal, ser dependente,
né? Insistir em usar chupeta, recusar-se a largar a mamadeira, preferindo-se a outros alimentos, estar sempre irritada, né? Ter frequentes crises temperamentais, mostrar a impossibilidade de separar da mãe. Isso é um problema, mas isso aí a gente resolve aí, compreendendo, com paciência, com experiência, você vai resolvendo, com vivência, você vai resolvendo. Agora, o que é distúrbio no desenvolvimento do período de 2 a 5 anos? Demonstrar hiperatividade ou passividade externa, né, extrema, muita sonolência, fala pouco ou não fala, não se expressa, não reage às pessoas, nem responde a perguntas, não controla fezes e urina, demonstra comportamento destrutivo, age de forma cruel com os animais, os irmãos mais novos, parecendo sentir prazer nisso, sempre briga. Então, você vai percebendo essas questões e daí você vai tentando encontrar ali uma solução ou então um acompanhamento psicológico que possa resolver essas questões e ajudar aí a gente a entender a condição de cada pessoa. Entre os 6 e 12 anos de idade, são necessários os seguintes requisitos para aprendizado adequado na matemática, por exemplo, a capacidade para agrupar objetos de 10 em 10, ler e escrever de 0 a 99. Hoje nós sabemos que tem crianças aí que ela ultrapassa a casa dos milhões, faz cálculos, tudo isso aí, né? Então nós vamos olhando que tem crianças com muita facilidade de aprendizagem, mas nós temos crianças com dificuldades de aprendizagem que não sabem a hora, né? Resolver problemas com elementos desconhecidos, compreender meios e quartos, né? Medir objetos, nomear valor de dinheiro, medir volume. Então, tudo são pré-requisitos que façam que você, através de uma disciplina como a matemática, entende se ele está num desenvolvimento normal ou não, se ele tem esses pré-requisitos, né? E assim nós vamos trabalhando e assim nós vamos mostrando. A habilidade matemática de um adulto, né? Daí vamos colocar agora todos nós aí, letrado. Se pegar um adulto que não passou por uma fase escolar, só as questões da vida, aí, a vivência do dia a dia, talvez ela pode ter algumas dificuldades. Mas o que seria? Leitura e escrita, produzir e compreender números, né? Se nos formatos árabicos, né? E palavras numéricas, converter números, realizar as 4 operações, realização de problemas aritméticos. Isso é muito bacana, porque daí nós vamos compreendendo o que são dificuldades, o que são problemas e o que são distúrbios. Podem ocorrer basicamente de 3 formas, tudo isso, né? As dificuldades, os problemas e os distúrbios, né? Por questões psicológicas, por questões de causas orgânicas ou causas do sistema, né? O sistema, quando eu falo escolar. As causas psicológicas, elas podem ser traumas, podem ser problemas familiares, podem ser financeiros, né? As causas orgânicas, pode ser desnutrição, pode ser anemia, distúrbios como a descalculia, a dislexia, a disgrafia, né? Na escrita. As causas do sistema, pode ser um processo, aí, uma metodologia totalmente inadequada para atender aí as necessidades especiais, as necessidades de dificuldades das crianças aí, né? E pode ser um despreparo de um professor que não tem muita experiência, né? Ele gosta daquele sistema, não sei que eu posso falar que é tradicional, de passar no quadro, a criança copia, resolve, corrige no quadro, tudo isso, não tem uma interação com o aluno. Então, essas são as causas do sistema. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos de dificuldades, né? Aqui no desenho, aqui dá para perceber as 2 imagens aqui, algumas dúvidas aí em relação às dificuldades. Todos vocês agora me respondam aí no chat o que está escrito aqui agora. Então, alguns estão tentando acertar, alguns estão jogando aí, né? Alguns estão arriscando um palpite. Então, é assim que uma criança, que uma pessoa que não entende, que tem dificuldades, que entendem. Aqui nós escrevemos uma palavra, como aqui também, ó. Às vezes eu vou tentar melhorar e eu acabo piorando a situação. Então, antes de você tentar ajudar, olha se você está pronto para ajudar uma criança com dificuldade, ou com distúrbio, ou com transtorno, ou com necessidades especiais. Então, para isso, há necessidade de pesquisa e de estudo. Por isso que nós estamos aprendendo, estimulando e ensinando inteligência, né? Olha aqui, ó, várias pessoas que foram consideradas fracassados, né? O Walt Disney, por exemplo, né? Ele não tinha imaginação, né? Olha o Albert Einstein aí, né? O Beatles, todas essas questões,
né? Se você nunca falhou, você nunca tentou algo novo. Eu tenho muitas dificuldades. Eu falho direto, eu erro bastante. E quanto mais eu erro, mais eu tenho estimulação para acertar as possibilidades aí de avançar no meu crescimento de aprendizagem. Então, eu quero deixar para vocês aqui algumas coisas comuns que eu chamo de sinais. Você está dando aula lá, você percebeu que seu aluno ele faz algumas letras, ou uma palavra, ou uma frase espelhada? Isso aí é só trabalhar a lateralidade, a lateralização do aluno, com devagar aí você vai olhando, né? E ele consegue fazer isso. E não é uma preocupação assim de grande porte, é uma preocupação de ajuste, é de questão de você ir explicando com paciência ali, mostrando, né, trabalhando a psicomotricidade ali, que você consegue resolver a questão da escrita espelhada. A escrita espelhada, ela pode ser em números também, como nas letras, né? Aqui eu estou mostrando para vocês aqui, esse desenho aqui, ó, ele tem as dúvidas, como que é o P, como que é o Q, como que é o D, o B. Então, no lugar da criança escrever o 5, olha como ficou o 5, parece um S. Ou, às vezes, nos números, você fala lá para ela assim, escreva 36, daí ela escreve 63, ela pode escrever 39, ela pode escrever 93. Então, ela tem essas dificuldades, que são sinais e fácil de ajustar ali, né? Que daí você vai comandar essa psicomotricidade, principalmente com movimentos de pinças ali, para que ela domine esses movimentos neuromusculares e acabe resolvendo essas situações, né? Dificuldades na área da linguagem. A primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que fazer observação. Nessa observação, você vai listar as crianças com indicadores para dificuldades na área da linguagem e depois você vai fazer a identificação através de uns testes aí, né? Daí, nessa identificação, quais são os tipos de dificuldades? Você vai olhar lá se ela tem uma questão na divisão silábica, se é uma conjugação verbal, se é a questão do plural, né, se é gramatical oral ou escrita, né, se é interpretação, as questões relacionadas aos sentidos, né, se pode ser um distúrbio, um transtorno, uma necessidade especial, né, uma dificuldade de aprendizagem simples. Então, aí nós vamos observando os tipos de dificuldades, né? Ó, tipo de atividades para ajudar aqui, né? Aqui eu fiz aqui para provocar os professores. Então, vamos lá. Eu vou falando a palavra e vocês respondem. Eu dou um tempinho para vocês. Tipos de atividades para fazer o enriquecimento de vocabulário. Silex. Alguém sabe o que é silex? Caseína. Funda. Trasto. Cetilha. Pasquim. Opa, e agora? Véi. É uma gíria aí. Mano. Tipo assim, agora que nós temos aí a questão do Facebook aí, né? Stalkear, né? Selfie. Então, você também pode trabalhar atividades como essa, ó. Complete com a mesma letra. A mesma letra que vai aqui nessa palavra tem que ir aqui, tem que ir aqui. Então, aqui um exemplo, né? Já sei, forno. Então, eu descobri que é o N. Então, é forno, nave, banco, senhor. E agora? Já sei, fubá. Lá, não está certo, então não é fubá, então não é F. Juba, laje, veja, jeito. Então, você prepara algumas atividades assim, que vai resolvendo, e você vai fazendo um enriquecimento curricular, e ao mesmo tempo resolvendo a questão de ortografia, a questão de encontro com sonatais e outras coisas assim, né? Ó, a dificuldade ortográfica. Olha como que eu escrevi aqui o envolve, né? Ó, então, eu tenho uma dificuldade, isso é um sinal. E olha como que eu escrevi ambiente. Então, isso aí é você explicar, né? É você olhar se ela tem condição de desenvolver essa plasticidade cerebral para entender as regrinhas aqui básicas, né? Que pode ser acentuação, que pode ser silábicas, que pode ser concordância e outros aí que eu já citei para vocês. Né? Os distúrbios na leitura versus escrita ali pode ser a dislalia, a dislexia, a disgrafia, o transtorno fonético. Eu tenho muita dificuldade na linguagem, né? Eu confesso para vocês, eu acho que vocês já perceberam. Então, eu brinco muito com meus alunos aí, com todos os meus clientes. Qual é a palavra que está escrita aqui? Ó? Eu tenho que adivinhar a palavra principal aqui no azul claro. Eu vou olhando aqui. Professora, eu descobri cola. Não, mas eu quero a palavra principal, eu quero com todas as letras. Já descobri. Escola. Escola, professor. E agora, vocês podem tirar um print e tentar descobrir o que está escrito na verde e
na vermelha. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais, né? Muitas dificuldades encontradas em sala de aula pode ser uma questão de falta de exame de visão, né? Então, você, professor, observe os seus alunos, como que ele está copiando do quadro, se ele fecha o olho, se ele tem que abrir mais o olho, se ele levanta da carteira para olhar no quadro, tudo isso são sinais que ele pode ter uma dificuldade de visão aí, ele pode ter algum probleminha na visão. Então, ó, o acompanhamento visual. Essa habilidade se refere ao deslocamento dos olhos ao longo da linha, tanto no ato de ler quanto no ato de escrever. Aqui dá para perceber ó, uma convergência binocular, né? 1, 2, 3, os olhos aqui e a palavra impressa. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha a convergência binocular, né? Os dois olhos não conseguem convergir para o mesmo ponto. Então, você enxerga embaçado. Daí você escreve errado, daí você escreve sem aquela noção de domínio da escrita, tudo isso. E nós não entendemos e achamos que tem que fazer caligrafia, alguma coisa assim, e de repente é uma questão de problema visual ali. Então, a palavra impressa está aqui, os olhos, olha como que ele enxerga aqui. Diferente da anterior, ó, que as anteriores, os dois olhos focam aqui, tanto o esquerdo como o direito, na palavra impressa, né? E aqui ele já embaça tudo, então ele não entende. Imagine aí um quadro cheio, né? Ele começa a copiar a primeira palavra, daí ele vai para a quinta palavra, ele começa na primeira frase, daí vai lá para a terceira frase, né? E assim vai indo, né? Na terceira linha. Ó, os erros matemáticos comuns. O aluno, no lugar de somar verticalmente, ele fez assim, ó. 3 mais 2, 5. 3 mais 1, 4. O raciocínio lógico dele está correto, está perfeito. Por isso que o professor tem que tomar cuidado na hora de colocar errado e condenar o aluno. Então, ele tem que observar ali que o aluno deu um sinal que ele tem uma dificuldade ali nos cálculos, ali, na questão de organização. Então, é fácil ajustar, trabalhar a unidade, trabalhar a dezena, centena, né? Ó, o aluno sabia que 7 mais 7 são 21. Porém, colocou o 2 e elevou o 1. Olha o que ele fez, ó. 7 mais 7 dá 14, mais 7, 21. Olha onde ele colocou 2 e onde ele colocou 1. Daí ele continuou fazendo a soma. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Ele errou. O professor coloca errado e não vai olhar a origem do problema aqui. Então, você tem que observar bem o que está acontecendo. Muitas vezes, os alunos posicionam mal as quantidades para realizar as somas ou subtração. Ele desorganiza toda a conta dele ali, ó. Você vai olhar, ele coloca 234 mais 345, de tudo desorganizado. Mas se você observar certinho lá e conferir, ele conseguiu fazer o cálculo. Tá? Ó, ele está conseguindo fazer o cálculo correto. Mas não é o cálculo que o professor esperava. Porque o professor ele queria uma conta organizada, a unidade debaixo da unidade, a dezena, tudo ali. Então, você tem que observar e fazer esses ajustes, que não são muito difíceis aí da gente trabalhar, certo? Cada número, você começa para gostar da matemática, trabalhando brincadeiras, ó. Cada número representa a quantidade de ângulo aqui. Por exemplo, nós temos o 0, ó, sem nenhum ângulo, ó, o 1 tem o ângulo. Olha aqui o 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você começa a trabalhar essas brincadeiras com as crianças, com as pessoas que não gostam de matemática, daqui a pouco eles dominam aí e começam a resolver essas situações, né? Ó, nós podemos começar a brincar com a matemática com algumas fichas, algumas tampinhas numeradas, né? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei o número, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um ESC aqui, isso. Então, aqui, eu quero o resultados 10. Ó, eu vou pegar aqui a tampinha, aqui, a ficha, né? Eu arrastei aqui. 1 mais o 9, o que vai acontecer? Deu 10. Se eu pegar aqui o número 2, ó, arrastar o 2 mais o 8, deu 10. Se eu pegar o número 3 aqui, mais o número 7, deu 10, ó. Se eu pegar o número 6 aqui, mais o 4, deu 10. Se eu somar 10 mais 10, dá 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 5, 45. 4 mais 5, 9. São 9 números. Então, eles gostam dessas questões de simetria, desses algoritmos, dessas combinações assim, e daí você vai avançando. Você pode organizar aqui inúmeras contas, né? E, às vezes, você também pode fazer pesquisas aí, para saber quem inventou, por exemplo, o Pitágoras, ó, aqui, né? Vamos saber o que ele inventou. Por que teoremas de Pitágoras? Você vai lá e pesquisa, você vai descobrir que ele era grego, né? E assim você vai avançando em todas as linhas.
Daí você percebe que ele criou um jogo famoso chamado o jogo do galo, ou o Pentalfa, né? Daí você tenta colocar esse jogo em prática. Ó. Aqui está todas as regras do jogo, né? Como que você deve fazer aqui. E qual que é o objetivo desse aqui? Tirar todas as tampinhas do tabuleiro. E para você tirar, você tem que começar sempre pulando, ó, até tirar a tampinha. Então, todas as regras que nós vamos colocar depois, né? Não vou discutir as regras com vocês agora, porque a ideia é só mostrar para vocês, depois a gente pode, vocês podem pedir atividade sem problema nenhum. Olha nessa aqui, né? Aqui, lá era uma brincadeira, aqui já virou cálculo matemático novamente. Então, eu tenho que colocar esses números aqui, ó, do 0, não tem o número 10 aqui, e eu pulei para o número 11. Um exemplo, se eu colocar o 0 aqui, eu tenho que colocar mais um número aqui, mais um número aqui, mais um número. Que cada linha sejam sempre 20 o resultado. Eu vou somando 0, mais 8, mais algum número, até dar 20. E todos esses cruzamentos, essas linhas aqui, tem que dar o número 20. Então, é colocar as tampinhas numeradas, que eu mostrei para vocês, no tabuleiro pentagrama mágico, de modo que a adição dos números em linhas retas sejam sempre 20. Os números não podem repetir também. Então, você pega um jogo desse aqui, ó, que começa com uma estrelinha simples aqui, depois da estrelinha você vai colocando outros jogos aqui, vai colocando desafios matemáticos. Nessa parte do pentagrama aqui, eu tenho, assim, umas 1000 atividades que eu desafio meus alunos. É muito bacana isso, né? Ó, deixa eu voltar aqui no slide normal novamente aqui, do slide atual, né? Só para melhorar aí a visão para vocês. Gente, nós temos que ter uma noção quais são os estilos de aprendizagem, né? Ou os estilos identificados por Gardner, por exemplo, né? Que é o corporal, que é o espacial, o existencial, interpessoal, intrapessoal, linguístico, lógico-matemático, musical e natural. Então, nesse conceito aqui, nessa ideia aqui, nessa concepção, a gente vai desenvolvendo alguma coisa. Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Cada pessoa possui seu próprio tempo, ritmo e limites de aprendizagem. Então, nós não podemos comparar aí uma criança com outra criança. Cada criança é única. Ela tem o seu jeitinho especial de aprender, né? Então, lembra lá, se eu faço, eu aprendo. Se eu vejo, eu entendo. E assim nós vamos mostrando para vocês como acontece. Um macaco viu um peixe na água e tirou de lá, pensando que estava salvando a sua vida. O peixe morreu. Como é importante nós, professores, que trabalhamos com a educação, que estimulamos a inteligência, que aprendemos inteligência, que queremos fazer a diferença, entender o outro, a outra pessoa. Como é importante entendermos as necessidades e limitações do outro. Mas nós queremos ser justo, né, fazer uma avaliação para todos, padronizadas, achando que todo mundo é igual. Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Quem que vai conseguir subir aqui na árvore? Quem não subir na árvore está reprovado. É assim que o sistema educacional, é assim que nós trabalhamos, por falta de conhecimento. Então, nós temos que entender as dificuldades dos alunos, os estilos de aprendizagem, os comportamentos, tudo isso, olhando aí como que seria. Mais ou menos assim, ó. Jorge seria um ótimo parafuso, mas o receio dele ser um parafuso fez dele um péssimo prego. Às vezes nós fazemos isso com nossos alunos, com o Jorge, com a Raquel, com a Maria, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, estar atento a essas questões. Olha uma frase legal aqui, né? Você pega um provérbio, bastante comum, e entrega para os seus alunos. É uma atividade aí de enriquecimento curricular, principalmente voltado para o vocabulário. Esse provérbio, você vai discutir com eles que eles têm que transformar esse verbo, fazer o enriquecimento ali, que fica uma frase mais bonita, mais rica, né? Então, olha que legal quando você lê. As pessoas que residem dentro de construções vítreas fariam muito bem se evitassem atirar objetos pesados. Ou é o provérbio simples que nós colocamos aqui, foi feito o enriquecimento curricular? Pense aí com você, tá? E assim nós vamos trabalhando. Então, quando você está aprendendo inteligência ou estimulando a inteligência, nós temos que olhar aqui a compreensão da neurociência, olhar como funciona o neurônio, para que você possa trabalhar, para que você possa avançar, né,
nessas questões aí relacionadas à aprendizagem cognitiva, certo? Então, aqui nós estamos trabalhando aqui, né, gravando esse momento aqui com vocês, essa aula, para que aconteça, por exemplo, uma sinapse. Uma sinapse é o encontro do conteúdo no cérebro, é aí que você aprende a inteligência, e isso é muito bacana quando acontece essa sinapse, porque é sinal que você aprendeu, né? E olha que legal aqui para você ver o estímulo e aprender inteligência. Quando você vai estimulando a aprendizagem aqui, então aqui tem o nascimento de uma criança, né? Ela nasce com alguns neurônios, e você vai estimulando e ela vai vivenciando, ela vai ganhando idade ali, e vai melhorando essa capacidade de ganho de neurônio aqui, ó, 1 mês, 2 meses. Vamos olhar mais para frente. Ó, com 24 meses, como que já está, com 2 anos. Então, é muito importante fazer uma estimulação cognitiva com jogos, com a psicomotricidade, com sabores, com alimentação, né, com músicas ali, todas essas questões aqui, para que desenvolva aí uma criança com muita inteligência, uma criança saudável. Olha que interessante como que está aqui as organizações cerebrais, né? Uma criança de 0 a 2 anos aqui, ó, ela está conseguindo a entender esse processo através das estimulações. Diferente de um jovem de 2 anos, a puberdade. Olha como que tem aqui. Quando acontecem as podas neurais, né? As podas neurais vai reorganizando esse cérebro. Olha no adulto aqui, ó. O adulto ele já tem toda essa noção e essa consciência da organização dos neurônios aí, das sinapses, das conexões. Isso é muito legal, ó. Um exemplo, né? Nós aqui colocamos aqui uma primeira imagem aqui, que é o Kasparov jogando xadrez contra o computador. Então, isso fica muito fácil, porque o Kasparov ele usa a inteligência ou emocional dele para descartar um monte de jogadas ali desnecessárias, enquanto o computador ele analisa lance por lance. Então, essa é a diferença de uma inteligência humana com uma inteligência artificial, porque nós dominamos esse conceito ali na nossa visão com uma velocidade tremenda, nós não precisamos fazer lance por lance. Então, quando você vai jogar xadrez, você tem que concentrar, você tem que estudar, tem que fazer a diferença. Assim como você vai resolver um cubo mágico. Ao momento, qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa aprende o cubo mágico, porque o cubo mágico não é só para pessoas inteligentes, como tem um mito em cima disso, é para qualquer pessoas interessadas em aprender. São alguns algoritmos ali, né, que nós organizamos ali, algumas fórmulas aí, e você consegue. Agora, nós não conseguimos resolver na velocidade de um computador, de uma máquina. A máquina ali resolve em 2 segundos um cubo mágico, enquanto nós resolvemos em 16 a 23 segundos aí. Então, tem muita diferença entre o que é aprender inteligência e estimular a inteligência, né? Estude pouco, estude pouco. Nossa, professor, você está mandando estudar pouco? Sim, mas daí você tem que lembrar que estudo não é questão de quantidade, mas de qualidade. Então, estude pouco, mas com qualidade. Aí você vai ter uma possibilidade de aprender melhor. Você não deve estudar mais, deve estudar melhor, né? Aula assistida hoje, essa aula do professor Calói nesse momento aqui, ela é estudada hoje, ela é revisada hoje. Então, momento da aula e momento da prova. Ó. Você tem que saber o que você vai fazer. Se você vai estudar para o momento da prova, o momento da aula. O segredo dos alunos inteligentes que estão aprendendo inteligência, que estão sendo estimulados à inteligência ali, eles vão fazer o quê? Assim que nós ensinamos inteligência. O aluno inteligente, ele estuda o mais perto possível das aulas, e não da prova. O aluno desorientado, ele estuda mais perto possível da prova. Então, o que acontece? Quando você está estudando para a prova ali, você percebe o quê? Que você pegou a prova ali, você sabe tudo, você deu a primeira lida, mas quando você vai responder a prova, deu um branco, porque você está desorientado, você não soube onde guardou as informações. Assim, vai acontecendo, ó, um pouco de cada vez. Então, estude pouco, um pouco de cada vez. Nunca na véspera da prova, tá? Isso é bom gravar. Na aula você não aprende, na aula você entende. Por isso que é interessante você prestar atenção na aula, tá? E depois você, na sua casa, fazer a revisão, certo? Quando você deixou de estudar para aprender e começou a estudar para tirar nota, eu conheço uma imensidade de alunos aí que só tem preocupação com notas. Não deveriam se preocupar com notas, e sim com a aprendizagem aí que você vai levar para a sua vida toda, tá?
Meia hora de estudo, você tem que descansar um pouco, 10 minutos de intervalo. Meia hora de estudo, 10 minutos de intervalo. E assim por diante. Então, não adianta você esgotar lá o tempo todo, que fica estressante, você desorganiza o seu cérebro. Você tem que aprender que você está estudando para uma organização da sinapse. Então, aula dada, aula revisada, dormiu, aprendeu. Assim, as aulas do dia devem ser estudadas no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. Então, é importante dormir para você poder organizar o seu cérebro. É como se você estivesse colocando ele numa tomada. Outro detalhe, assim, uma dica que o professor dá, é nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Hoje, todos os professores aí, com o avanço da tecnologia, avanço das neurociências, dos estudos, parece que não está combinando mais aquele sistema tradicional, onde que você queria padronizar todo mundo, como se fosse uma aula militar, onde todo mundo tinha que colocar posição sentido, mas a posição sentido é lá no quartel, não dentro da sala de aula. Então, você não consegue mais trabalhar o cérebro da criança desse aqui, com esses avanços em relação às escolas. E olha que interessante, tudo isso, por que eu estou falando? Porque o professor, hoje, ele coça a cabeça, ele tem que ler bastante, ele tem que estudar bastante, porque todos os nossos alunos são diferentes nos seus pensamentos, são diferentes nas suas atitudes, são diferentes na educação. Seria tão fácil se o professor tivesse essa possibilidade de ensinar o que ele queria e todos aprenderam o que ele queria, mas não é assim que funciona. Então, nós temos que estar preparados para as crianças diferentes, e são todos diferentes. Eu sou diferente, você é diferente. Então, é assim que acontece a oficina do Desafio da Aprendizagem Cognitiva. Olha, eu quero que todo mundo agora, nesse momento, pinte essa flor aqui de vermelha, tá? Daí, aquele crítico, aquele outros criativos, eles vão falar para mim, professor, eu não aceito mais pintar essa flor de vermelho. Então, você dá a liberdade para eles pintarem das cores que eles quiserem. Tá? Por quê? Porque você vai desenvolver a criatividade, a plasticidade cerebral, vai fazer com que ele se interesse pelas aulas, e é assim que funciona. E essa é a resposta. Professora, professor, por que tenho que pintar a árvore de verde? Se nós temos um monte de árvores pelo mundo, aí, pelo universo que Deus deixou para nós aí, de cores diferentes. Então, você tem que perceber o que você está fazendo com o seu aluno para estimular a inteligência, para fazer a diferença. Tá? Aqui, ó, vou deixar aqui para vocês mais uma dica, né, de como vocês montaram um projeto. Todas as feiras de ciências têm ali as suas características, né? Então, tem a área do conhecimento, tem os projetos, né, que podem ser voltados ou direcionados para ciências agrárias, biológicas, exatas, naturais, para engenharias. Então, assim vai olhando. No projeto de pesquisa, você tem que ter o título do projeto, você tem que ter a equipe do projeto, a introdução, a situação, problema. Tudo isso é legal, né? E já existem vários livros, no próprio site, no próprio edital da Feira de Ciência, já vem todos esses itens aqui para que você possa fazer um projeto aí eficiente, né? O diário de bordo, como que você monta, a abertura, o título e data, né? Os registros, as etapas, né? Os dados, os avanços, as dúvidas, né? Então, um diário de bordo é para você registrar tudo que tem a possibilidade aí de ideias, o que você mudou durante o projeto, ele começou assim, acabou terminando aquilo ali, voltou para a ideia original. Isso é legal, né? Eu sou o professor Hélio Cruz Leão, conhecido como professor Calói, graduado em Educação Física, apaixonado pelo sistema educacional, amo a minha profissão, tá? E sou apaixonado pela iniciação à pesquisa, né? Sou inventor de jogos, né? Aqui está o tabuleiro múltiplo, né? Que é um jogo tabuleiro que nós colocamos aí em alguns projetos científicos para desenvolver atividades cognitivas contextualizadas com o currículo acadêmico para facilitar a aprendizagem das pessoas que têm dificuldades, né? Eu trabalho com os autistas, trabalho com várias necessidades especiais, né? E através utilizando o instrumento jogo, né? Obrigado, né? Eu fico muito feliz em compartilhar esse conhecimento, esse momento com vocês. Então, vou deixar aqui mais uma vez os meus contatos, vocês podem me seguir aí, vocês podem perguntar alguma coisa, podemos trocar várias ideias assim, e assim nós vamos encerrar, né, a nossa apresentação. Vou estar à disposição para responder no chat aí. A FEBIC, né, a quinta FEBIC, é um espaço para estudantes apresentar ideias criativas e inovadoras.
na forma de projetos científicos, onde possam experimentar, onde pode colocar as suas ideias, onde pode fazer ciência, brincar com a ciência, né? Além de ser um ambiente de integração. Então, eu espero, em breve, aí, estar presente na FEBIC, aí, a hora que começar as feiras presenciais aí, não só na FEBIC, como em outras feiras, né? Estou com muita saudade, e cuide-se, porque estão morrendo gente, né? Nós já chegamos a uma marca, mais de 150 mil mortes no Brasil, muita gente doente aí. Aí está a necessidade de uma feira de ciência estimular a pesquisa, né? Nós precisamos avançar nas pesquisas, nós precisamos de mais alunos envolvidos com a pesquisa, professores envolvidos com a pesquisa. Um abraço, obrigado, Jean, obrigado a toda a organização da FEBIC e a todos os professores que estão assistindo aí e querem tirar dúvida com o professor, fique à vontade. Um abraço, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, né? Quero voltar aqui para a minha imagem, né? Aqui no fundo, eu quero apresentar para vocês agora um momento, ó. São todos os livros que eu leio em relação ao enriquecimento curricular, a inteligências, a suplementação acadêmica, né? Voltado. Eu vou dar um giro no meu computador aqui, ó, para você ter ideia mais ou menos, ó, como que acontece, ó. E eu tenho aqui essa estante aqui, ó, cheio de atividades aí, de raciocínio lógico, contextualizado com conteúdo acadêmico, né? Então, ó, esses materiais que vocês estão olhando aqui, está no laboratório da oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva. Olha para você ver aqui, ó, um cubo soma. Ó, eu confeccionei ele como? Eu confeccionei ele na impressora 3D. Assim como nós temos esse cubo aqui, ó, é um cubo de madeira, né? Esse é o projeto que eu estou trabalhando agora. Eu pretendo colocar esse jogo aí futuramente nas feiras de ciências aí como desafio, valendo prêmios, notebook, alguma coisa assim, com patrocínio, né? É um jogo, não é fácil. Aqui eu estou derrubando, através dos meus estudos, diversas teorias. Derrubando, não. Eu estou acrescentando em alguns estudos já realizados aí no mundo, com o tempo, a perfeição de um cubo perfeito, um cubo com todas as suas possibilidades de resoluções. Então, como seria a resolução desse cubo, né? É um cubo, ó, 3x3, né? Ele tem 27 cubos. Cada cubo desse aqui é um cubo diferente do outro, e por ser diferente do outro, ele fica muito difícil de montar, porque dá a impressão que ele vai criar muitas possibilidades. Como eu trabalho com a solução única, né? Sou estudiosa aí da temática solução única, cada cubo desse aqui, quando você vai começar a montar aqui, só tem uma solução. Então, eu levei mais de 5 anos para ter certeza que só tinha uma solução, por isso é um cubo perfeito, né? Então, se você observar aqui, ó, ele não repete as cores aqui, ele não vai repetir aqui, ó, tem o azul, ó, ele não vai repetir nas linhas, aqui dentro a mesma coisa, e assim vai indo. É uma maravilha trabalhar com isso aqui. Um prazer e coloco-me à disposição da Quinta FEBIC, a de todos os organizadores. Um abraço e até mais.